Essa próxima questão ela é muito interessante, muito importante e difícil de responder, muito difícil de responder, pois é difícil de encontrar denominações conservadoras e fortes aqui na França ou na Europa de maneira geral, porque as tendências culturais e políticas é muito mais de uma social-democracia, de um socialismo bem light, bem leve. Então, denominações conservadoras fortes são difíceis de encontrar. A nossa mesma não é desse perfil. São poucos pastores, por exemplo, que vão ser mais conservadores, não no sentido político somente, mas conservador no sentido mais filosófico e teológico, de conservar os princípios, as confissões. É difícil, são raros. Existem pessoas, existem igrejas locais, existem não igrejas, denominações inteiras. Isso eu acho que não existe. Se existe, são muito raras, muito poucas e devem ser muito pequenas na Europa toda. Então, a tendência é encontrar igrejas locais fortes, conservadoras talvez, e bem alicerçadas na doutrina, na palavra de Deus. Mas para dizer que a situação da igreja na Europa ela é catastrófica. É como se houvesse um cataclismo aqui. É terrível. As pessoas pensam que a Europa é cristã, não é nem um pouco. Ela é mística, ela é justamente como a gente disse na resposta passada, ela é pagã. A natureza é importante, justamente nesse sentido de uma religação, é um paganismo hegeliano, entende? De eu estar ligado com a natureza. Não é por acaso que esses movimentos ambientais, os partidos verdes têm aparecido e têm se destacado aí nesses últimos anos, porque é um retorno à natureza muito forte. Desde os anos 60 já tem esse retorno, esses 70, claramente a gente poderia mostrar em algumas obras de literatura como é que isso se dá, como o próprio no Albert Camus, essa tentativa de se realinhar com a natureza, o sol, as plantas, a natureza enquanto tal. Então, não vejo denominações conservadoras, denominações que estejam atreladas a uma confissão de fé e tentem viver segundo essa confissão de fé. Isso são raras, são apenas igrejas locais que acontecem. Sobretudo que uma coisa muito importante a ser tomada pela história. Irmãos, reparem bem que todas as vezes que a igreja se institucionalizou de uma maneira forte, a tendência foi se liberalizar depois. Tem um pastor muito famoso aqui, Florent Varrac, que ele é batista reformado, que dá aula no Instituto Bíblico de Genebra. A igreja dele é uma igreja forte, bem estabelecida, uma boa igreja na Suíça. Acho que na Suíça ou na França que ele é pastor. Agora não lembro direito onde que ele é pastor. E uma vez perguntaram para ele qual que é agora o maior medo dele no ministério. Ele diz simplesmente que minha igreja se institucionalize cada vez mais e que assim ela se liberalize. Porque a tendência quando nós chegamos a um alto nível de institucionalização da igreja, historicamente, pelo menos aqui na Europa, a tendência é o liberalismo. Então, a igreja saber se manter desse lado institucional, nós somos instituição, mas ao mesmo tempo, essa vida espontânea, essa vida de igreja, de comunidade, esses dois pesos devem ser bem ao equilíbrio para que não tenha essa derrapagem. E aqui na Europa facilmente essa derrapagem é muito fácil, justamente porque a instituição ela te protege, a instituição te dá uma estrutura, mas ao mesmo tempo ela te distancia da vida de uma pessoa a outra. Então as relações se tornam um pouco mais frias e mais técnicas dentro da instituição.
Não estou dizendo que vai acontecer necessariamente dessa maneira, mas historicamente é isso que a gente aprendeu. Então, uma igreja que ela consegue manter o seu lado institucional bem equilibrado com esse lado coletivo, de comunidade, de vida, de comunidade, ela consegue prosperar. Mas a partir do momento que ela se institucionaliza, se lança muito à instituição, ela tem a tendência a derrapar fortemente. E isso que acontece aqui nas igrejas, na França acontece isso, porque como nós somos associação, para nós nos organizarmos enquanto igreja aqui na França, nós somos uma associação diante do Estado, uma associação cultural que a gente fala, uma associação religiosa. Então, diante do Estado, eu sou uma associação. E isso eu vejo, mesmo na nossa denominação aqui, a gente vê isso muito fortemente, que muitos pastores pensam a igreja como associação. Então, para fazer parte do comitê gestor da associação, não precisa muitos critérios para pôr alguém dentro do comitê gestor, então eles elegem os presbíteros sem muitos critérios aqui. E acaba muita gente que nem mesmo é crente, às vezes é membro do conselho. Porque o conselho presbiteral, o consistório, ele não é compreendido como o coração da igreja, mas ele é o comitê gestor da associação. Aí muitas pessoas entram sem saber o que é realmente e estão lá simplesmente para tomar as decisões. Então, como vocês podem ver, a derrapagem é simples acontecer, fácil. E essa é a realidade aqui na Europa, de maneira em geral. Acredito que na Alemanha, na Suíça, sobretudo. A Suíça guarda uma instituição maior, é que são relações diferentes, porque na Alemanha você tem igrejas que são sustentadas pelo Estado, outras não. Na Suíça, as igrejas reformadas são sustentadas, são financiadas pelos cantões, dependendo de qual cantão você participa, você pertence. Uma igreja é subsidiada, então as relações são bem diferentes, mas que são bem mais institucionais e tendem a derrapar também. Então, não vejo denominações fortes aqui na Europa. Eu vejo igrejas fortes, igrejas locais fortes. Por exemplo, na própria nossa denominação, nossa união não é uma união muito forte, se a gente pode notar isso. Várias tendências, tem vários pastores pentecostais, tem mulheres enquanto pastoras, tem pastores neortodoxos dentro da nossa denominação, tem pastores liberais dentro da nossa denominação, mas tem pastores conservadores, tem pastores que são bem reformados, que são fortes e que tentam fazer um trabalho forte.